Abra sua Bíblia comigo. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, verso 1. Está esquisito esse microfone. Amém, irmãos? Você não conseguiu, olha no índice. Ou então pede para um crente que está do seu lado te ajudar. Ou então alguém que decorou aquela musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Lembra, meninos? É bom? Vê se você consegue, vai ser bom. Principalmente os profetas menores, esses livros do comecinho aí. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, misericórdia. Vou esperar. Em casa você treina. Por isso nós não gostamos de Bíblia no celular. Porque você não aprende a manusear a espada. Amém? Jonas capítulo 1, verso 1. Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Amém? Até aqui. Depois o restante eu tenho certeza que você vai ler na sua casa. Pode se sentar, querido. Aleluia. Glória a Deus. Algumas pessoas perguntaram se as líderes estão de uniforme. Vocês viram que gracinha que elas estão? Você sabe o que está escrito na camiseta delas? Liderança é, acima de tudo, coragem. Guarda isso no seu coração. Viu? Em todos os sentidos. Tivemos um final de semana abençoado. Chique demais. Abençoado demais. E eu tenho certeza que a bênção que Deus derramou sobre nós vai derramar sobre a igreja, estendendo a cada um, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nessa noite nós vamos meditar sobre uma coisa. Diga assim comigo: vento contrário. Vento contrário. Quero te perguntar uma coisa. Você está caminhando e começa um vento muito forte ao contrário da sua direção? É mais fácil andar com o vento contrário ou com o vento a favor? Vento a favor. O vento contrário, ele resiste. Quem entende de física aqui, igual o meu amado marido, ele fala que tem uma resistência. E esses dias eu estava orando ao Senhor e clamando pela igreja. A semana passada nós oramos a semana toda. Foi uma semana de grande bênção. Eu tenho certeza que muitas coisas aconteceram, muitos milagres aconteceram. E Deus me trouxe essa palavra. E aqui eu vejo na história de Jonas um vento, um forte vento, que fez com que ele pensasse no que ele estava fazendo. Não foi um vento que veio do diabo. Foi um vento que veio de Deus, para trazer Jonas de volta ao lugar onde Deus queria. Para trazer Jonas de volta para o lugar onde Deus mandou. Por isso teve esse vento. Não sei o que está acontecendo com esse microfone. Mas se der para arrumar, eu agradeço. E Jonas
teve que fazer o que Deus mandou. Aí você vai falar assim, pastor, o que você quer de mim, filha? Presta atenção. Eu estou no centro da vontade de Deus. Então nós vamos meditar em algumas coisas. Quem aqui passa, ou já passou, ou está passando luta? Quem aqui já passou alguma luta? Levanta a mão. Nossa, não sou só eu. Glória a Deus. Nós temos dois tipos de vento contrário. Aquele que vem de Deus para nos voltar para o lugar que nós teimamos em sair, e aquele que vem do diabo para nos destruir e nos abater. Tem esses dois tipos. Mas, às vezes, nós somos tão teimosos, talvez como Jonas, porque eu achei muito interessante o verso 3 que fala, Jonas se dispôs. Falei, nossa, que legal, Jonas se dispôs para fazer o que Deus mandou? Não, olha aqui, para. O que está na sua Bíblia, irmão? Molenga, desobediente. E aí Deus teve que falar assim, Jonas, presta atenção, filho, volta. Volta. Deus queria usar Jonas para salvar uma cidade, para pregar o arrependimento em uma cidade. Mas ele não pensou em mais nada a não ser nele. E Deus permitiu esse vento. E vamos nos deter no primeiro vento. Aquele que vem de Deus para nos trazer de volta. Para a gente não fugir, não desobedecer. O que tem acontecido na sua vida que tem sido contrário? Tem sido difícil? Que tem sido luta? Que tem te resistido? E você está pensando que é o diabo, talvez não seja, talvez seja o próprio Deus. Querendo dizer para você, volta. Vem cá, presta atenção. Você recebeu da minha parte, você vai guardar para você. Presta atenção. O que tem acontecido na sua vida, querido? Eu penso a respeito de mim. Eu sei o que eu tenho passado. Você sabe o que você tem passado. Diga assim, o vento contrário de Deus é para me ensinar. Amém? Só que tem algumas coisas que nós fazemos que impedem o mover de Deus nas nossas vidas. E nós achamos, sabe, irmãos, que nós estamos abafando. Nós achamos que nós estamos, meu Deus, no centro da vontade de Deus. No fundo, lá no fundinho do nosso coração, se nós recebemos Jesus como Senhor e temos o Espírito Santo, nós sabemos que não está certo. Mas nós fazemos de conta que está. E nessa noite, eu quero ministrar na sua vida, no seu coração, para que você comece a entender isso. Às vezes nós buscamos tantas coisas para satisfazer o nosso ego, que depois a gente nem sabe mais o que é de Deus e o que não é. Às vezes nós buscamos tantas coisas para resolver o nosso próprio problema, que depois nós nem sabemos mais qual é a vontade de Deus. E nós ficamos tocando de roda. Nós ficamos resistindo ao vento que Deus permitiu para que haja mudança na minha vida. E quando eu deixo isso acontecer, Deus permite certas coisas na minha vida. Quando eu deixo isso acontecer, muitas vezes, quase 100% das vezes, o diabo tem legalidade para trazer um vento contrário destruidor. Nós fomos uma vez para Natal, e Natal é ali na viradinha, né? Falei, Maurício, credo, coisa esquisita, as árvores, os coqueiros, que é tudo torto. Falei, sabe que é meu olho? Porque meu olho já não é assim uma coisa muito perfeita. Ele falou, não, bem, é porque é muito vento. E quantas vezes, queridos, você não tem se dobrado quando esse vento de Deus vem para te colocar no eixo? Quantas vezes, meu querido, você tem resistido a esse vento
E muitas coisas na sua vida estão quebradas, estragadas, deformadas e desfeitas, porque o vento de Deus está querendo corrigir o seu norte e você não está deixando, porque você acha que você sabe. E no momento que eu tenho a soberba, a Bíblia fala que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Aí entra o vento de Satanás. Aí entra o vento para destruir. Aí entra o vento para te derrubar. Entra o vento para destruir tudo aquilo que já foi construído. E você pensa que Deus não fez nada. Quando você chega nesse ponto, você pensa assim, não adiantou nada. Eu servi a Deus. E daí para o inferno é um pulinho. Daí para a perdição é um pulinho. Daí para a morte é isso aqui. Então nessa noite eu quero meditar com você alguns posicionamentos que nós temos que tomar. Diga assim, eu preciso me dobrar diante da majestade de Deus. Amém, irmãos? E não das chantagens de Satanás. Não do vento do diabo que tenta te levar pela sua carne. Não é uma coisa muito mais fácil, irmãos, a gente satisfazer a nossa carne? Não é muito mais fácil no domingo, você ficar deitado lá com as pernas para cima? Não é muito mais fácil no domingo, você chegar aqui e fazer de conta que você é crente, e receber a palavra e voltar para casa e continuar fazendo as coisas erradas da mesma maneira? É muito mais fácil no começo, só que o final é a destruição. Então nessa noite eu quero meditar com você. Em primeiro lugar para a minha vida, e segundo para a sua vida, porque nós precisamos rever os nossos conceitos. A árvore que é exposta ao vento forte, primeira coisa que acontece com ela finca raízes mais profundas. As raízes dela ficam mais fortes. E eu quero profetizar sobre a sua vida raízes fortes. Um firme fundamento em Deus. Você firme na presença do Senhor e adulto e maduro na fé, e se dobrando quando Deus ordenar que você se dobre, e não pensando que você pode fazer sozinho. Sabe como que acontece? Nós precisamos às vezes passar por alguma luta bem feia, aquela que o diabo quase te destruiu, para que eu entenda, eu preciso voltar para Deus. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Eu preciso me deixar ser usado por Deus. Diga assim comigo, eu preciso do tratamento de Deus. Amém, irmãos? Eu preciso demais dar conta. Não sei se você precisa. E o que muda também além do vento é o meu posicionamento. O meu posicionamento diante das lutas, das tribulações, das resistências. Nós temos resistências às vezes na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa saúde. São algumas atitudes que eu tomo. E eu quero ver isso com vocês. Olha para mim. Não deixa o diabo roubar a tua bênção. Presta atenção. Não deixa. Quando nós começamos o culto, Deus me deu uma visão de um redemoinho. Você sabe o que é redemoinho? Eu que morei lá no Goiás, eu lembro dos redemoinhos de terra vermelha. Quase carregava, nós não carregava porque a gente é meio pesadinho. E aí Deus falou assim comigo, a confusão na mente deste povo está como um redemoinho. E eu quero repreender essa confusão na mente. Porque isso aí sabe o que é? Soberba. Nós não sabemos nada, irmãos, se Deus não nos ensinar. Nós não temos nada se Deus não nos der. Nós não somos nada se Deus não for tudo em nós. Então presta atenção. Diga assim, eu preciso rever o meu posicionamento. Amém, meu querido? Presta atenção. Se eu tenho uma resistência ou um vento contrário que Deus permitiu na minha vida, eu posso, em primeiro lugar, me desviar. O vento pode desviar um curso. Até de uma aeronave, tem algumas coisas que acontecem quando o vento está muito forte.
eu posso me desviar. Se o meu posicionamento for errado, mesmo que Deus esteja permitindo para me ensinar, e eu resistir e não quiser aprender, eu posso me desviar. Me desviar da fé, me desviar do caminho de Deus, me desviar do centro da vontade de Deus. Diga assim, eu não vou me desviar. Amém, meu querido? Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Segunda coisa que pode acontecer se eu lidar errado com isso, eu posso me revoltar. Hoje em dia, nesses últimos tempos, nós temos vivido um tempo que o espírito de anarquia, de rebeldia, de revolta, está instaurado na nossa sociedade em todos os sentidos. Ai, aumentou o passe do ônibus, manifestação. Revolta. Ai, aconteceu não sei o quê, aquele negócio das escolas, manifestação, quebra, revolta. Sabe o que é isso? Demônio. Espírito de rebeldia. E aí eu posso me rebelar. Porque eu posso pensar, Deus não está cuidando de mim, não vou servir a Deus mais não, tal pessoa fez isso comigo. E eu vou me levantando com o espírito de rebelião, que é vindo de Satanás. Outra coisa que pode acontecer se eu não souber lidar com isso, se eu tiver um posicionamento errado, é eu ser enfraquecido na fé. Não oro mais, não tenho comunhão mais, não quero mais vir à igreja, não quero mais fazer nada, porque eu estou fraco na fé, porque eu não aceitei aquilo que Deus quis para a minha vida. Porque eu não aceitei a correção e o chamado de Deus para voltar para o prumo. Outra coisa que pode acontecer, eu posso ficar deformado. Porque o vento está de um lado e eu vou resistir para o outro. E o meu caráter, a minha vida, a minha família pode ser deformada. Então nós precisamos, irmãos, entender e orar e discernir aquilo que Deus permite na nossa vida. E eu quero te fazer uma pergunta antes da gente encerrar essa outra parte aqui. O que Deus... Vocês não estão escutando? Fazendo eco aqui, ó. Desliga esse retorno. Desliga. Pode deixar sem, se for o caso. Eu não sei, não entendo disso. Arruma esse trem para mim. O que pode acontecer na minha vida? Eu tenho que entender o que Deus tem chamado você a fazer. O que Deus tem convocado você a fazer e você tem fugido. Se Deus manda você ir para cá, você pega e foge e paga, como Jonas, para ir para lá. Paga com a sua alma. Paga com a sua salvação, com o seu sangue. Aqui, no verso 3, na segunda parte, diz que ele partiu, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele. E eu quero te fazer essa pergunta hoje, irmão. Reveja isso. O que você tem pago, achando que está certíssimo, para fugir daquilo que Deus determinou para a sua vida e te chamou? Pense bem, meu querido. Porque talvez você está pagando para morrer. E um outro posicionamento diante do vento... Melhorou, Donato, obrigada. Diante do vento contrário. É o posicionamento correto. Diga assim, eu devo ter um posicionamento correto. Amém, irmãos? Sejamos práticos. Nós não precisamos ficar tocando de roda. Não precisamos ficar fingindo, fazendo de conta. Se o meu posicionamento for correto, a primeira coisa que esse vento contrário que Deus permitiu vai fazer com prumo. Amém? Sabe o que é prumo? Que é negócio que põe assim para nivelar a parede. Eu preciso de um prumo em tudo, porque até meu zóio é meio torto. Eu vou fazer um risco, eu tenho certeza que ele está reto, quando eu vejo ele está assim. Nós somos assim, irmãos. Nós precisamos aceitar a nossa dependência de Deus. Nós precisamos aceitar que Deus vê além do que eu vejo.
Nós precisamos admitir que eu não sou nada e Deus é tudo em mim. Amém, querido? Então, se eu me submeto e tenho um posicionamento correto, esse ventinho aí, essa lutinha aí, irmão, que Deus permitiu, vai te fazer voltar para o lugar que Ele quer, vai te fazer voltar para o centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para você estar. Você crê? Nós precisamos ver isso aí direito. Nós não temos mais tempo de fingir, irmão. Nós não temos mais tempo a perder. Porque um tempinho que você perde assim, talvez seja morte lá na frente. Outra coisa, se eu me posiciono corretamente, eu vou me arrepender. Nós temos visto nesses últimos dias uma dificuldade muito grande de se arrepender do pecado, se arrepender do erro. Sabe aquela teimosia? Vocês já viram uma mula empacada? Quem já viu? Levanta a mão. Não parece que ela está pregada no chão? Parece que pôs prego assim, ó. Ela não arreda 1 centímetro, 1 milímetro. É impressionante. Você fala, você empurra, você monta nela, você puxa, não vai. E a gente precisa aprender. Nós precisamos nos dobrar, nos mover na posição que Deus quer. Amém, querido? Diga assim, eu preciso me arrepender do meu erro. E só arrepender adianta? Não, preciso mudar. Tem que mudar. E toda mudança exige um posicionamento, um esforço, um preço. Mudança exige preço. Ai, mas Jesus... Aí os espirituais. Jesus pagou o preço de sangue. Pagou mesmo, irmão. Pra você não ir para o inferno, mas se você quiser, você vai. Porque você tem liberdade, filho. Presta atenção. Nós somos carnais o tempo todo. Preocupamos com o nosso dinheiro, com a nossa empresa, com a nossa roupa, com o nosso sapato, com a nossa casa. Aí na hora que fala assim, precisa se arrepender, a gente fica espiritual, por sem vergonhice. Espiritualiza que fica mais fácil. Mais fácil eu fugir. Então, o posicionamento correto diante do vento que Deus permite, faz a gente se arrepender, se consertar, colocar a nossa vida em ordem. Você acredita nisso, irmão? Está difícil para você? Essa palavra está muito difícil para você? Está difícil de entender? Costumo dizer para as meninas, quando eu estou falando alguma coisa para elas, caso me obedecem, eu falo, preciso desenhar? E Deus está perguntando isso para nós hoje. Sabe que eu preciso desenhar para você, filho? Sabe que eu preciso desenhar para você que se você fugir, você vai morrer? Outra coisa que acontece quando eu me dobro, me posiciono corretamente, eu cresço. Diga assim, eu cresço. Amém, irmãos? A criança, quando ela tem algum problema, ela vai até um ponto, cresce, depois para, não é? E o crente problemático, ele vai até um ponto e para. Só que quem para em Deus não só para, retrocede. Outro dia o pastor falou uma coisa interessante, vou copiar. Ai, meu marido tão inteligente. Que ensinei ele, Kleber. Maurício falou para uma pessoa assim, falou, irmão, quando eu paro, eu não somente paro, eu retrocedo, porque nós somos peregrinos. Falei, esperei ele terminar, porque senão eu ia dar fora, como sempre. Peregrino é aquele que está caminhando, está andando. Se eu parei, eu já estou retrocedendo. Eu não estou só parado. O prejuízo é muito grande. Eu parei de crescer. Eu atrofiei. Eu atrofiei. E eu quero te perguntar, irmão, você responde aí no seu coração para não ficar feio para você. Será que você está atrofiado? Será que isso está acontecendo com você porque você não aceitou a hora que Deus puxou você e falou, volta aqui porque é aqui que eu te quero. Faz dessa maneira porque é dessa maneira que eu quero. E a outra coisa maravilhosa que acontece quando nós aceitamos aquilo que Deus permite na nossa vida e continuamos aceitando e adorando a Deus, nós ficamos mais fortes, mais corajosos. As nossas raízes ficam mais profundas. E a árvore que tem a raiz mais profunda,
ela não sente falta de água. Ela não sente a seca, porque ela pega a água lá do fundo. E nessa noite, meu querido, eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ser como árvore plantada junto à corrente de águas. Você vai ser daqueles que crescem, daqueles que são fortalecidos no Senhor, daqueles que têm as suas raízes profundas. Porque sabe quando a pessoa não cresce? O que uma criança faz quando ela quer alguma coisa e o pai fala não? O que o Nicolas faz, Ariane? Que você quase mata ele, mas o que ele faz? Ele dá birra, não dá? Tem uns que rolam no chão, não rola? Os que rolam no chão eu queria que fosse filho meu, mas não é. O que uma criança faz quando o pai não quer dar para ela o que ela quer? Ela dá chilique, ela dá birra. Não é, Aline? Grita. A Aline, a bailarina, ela é uma pessoa finérrima. Ô, Francérgio, eu estou aprendendo com ela, mas ainda vai demorar um pouquinho, porque é muita coisa. O balé vai ser o último, eu estou aprendendo a falar baixo, né? Ela é muito fina. E o menino dela, Deus está querendo assim, ensinar alguma coisa para ela, porque ele grita. E ela falou outro dia, ele grita, gente. Né? Ele grita, ele é escandaloso. E aí ela fica, e é muito engraçado, porque ela fica, gente, mas não é possível esse menino gritar desse jeito, não é? Que você, outro dia você estava falando. Por quê? Nós não queremos que isso aconteça com os nossos filhos. Eu não quero que o meu filho dê um chilique para os outros verem e falar, nossa, que feiura. Só que eu quero avisar para quem ainda não é mãe, não repara não, tá bem. Porque tudo que eu reparei, meu Deus, eu vejo minhas filhas fazer. Não repara não, então você olha e fala, oh Jesus, coisa linda, Deus abençoe, não é meu. E nós, às vezes, irmãos, fazemos como Jonas. Deus nos manda fazer uma coisa. Deus quer nos usar para que as pessoas sejam alcançadas. Deus manda a gente tomar uma posição e a gente é teimoso. A gente não faz o que Deus mandou. E aí as consequências vêm. E eu quero te dizer, quem aqui é pai e mãe? Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Que gracinha. Sabia que se você fizer o que Jonas fez, a consequência vai vir sobre você e sobre a sua descendência? O seu filho vai pagar o preço da tua burrice? Dá licença, desculpa as visitas. Os seus filhos vão pagar o preço da tua teimosia? Os seus filhos vão pagar o preço porque você pagou para desobedecer? Nessa noite eu quero te chamar a resistir ao vento contrário, em Deus, para que você fique mais forte, para que esse vento não te quebre nem te deforme, para que esse vento não traga rebeldia em você, para que esse vento não te impeça de crescer. Eu quero te chamar a isso. E para a gente encerrar, abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes, capítulo 11. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Vamos lá. Vamos ver se vocês acham. Presta atenção. Cadê a Michele? Não veio? A pena que eu perguntei dela no microfone. Eclesiastes capítulo 11, verso 4. O pessoal pode subir. Quietinho, mas pode subir. Bem bonitinho. Eclesiastes capítulo 11, verso 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Que gracinha. Você está falando a verdade? Aleluia. Eclesiastes 11, 4 diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Cegar é colher, tá? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida,
Assim também não sabes as obras de Deus, que fez todas as coisas. Filho, quero te avisar uma coisa, presta atenção aqui no pastor. Você não sabe nada. Eu não sei nada. Nós não sabemos nada. Por isso compensa ter um Deus que sabe tudo e se dobrar diante da majestade dele. Vale a pena, filho, não tema não. Quero te perguntar uma coisa. Quando você disciplina seu filho, é porque você o ama ou o odeia? Entendeu? Entendeu? Por isso você está aqui hoje. Quantos meses se passaram? Bastante, desde o dia do aniversário do menino, do Pietro. Que dia que foi o aniversário do Pietro? Novembro? Hã? 2 de novembro. Sejam bem-vindos de volta à casa de Deus. Isso é bênção. Isso é vitória. Isso aí é milagre de Deus. Joelhão aqui, ó, tem um calo aqui que é por causa dele. Porque a pessoa é um pouco pesada, quando ora, faz calo. Irmãos, é bom demais ter um Deus que sabe a direção do vento. É bom demais ter um Deus que sabe para onde Ele vai nos levar. É bom demais ter um Deus que sabe que onde Ele nos leva é o melhor lugar para nós estarmos. Amém? Você quer estar num bom lugar, irmão? Você quer prosperar? Você quer crescer? Você quer ser abençoado? Você quer a tua casa abençoada? Submete ao vento de Deus. Volta nos eixos. Porque aí tudo vai acontecer da maneira como Deus preparou para você. Você, pai e mãe, você quer o mal para o seu filho? Deus também não quer. Deus também não quer. E tem um outro versículo muito interessante, você não precisa abrir. Em Romanos 8, 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas, inclusive os fortes ventos, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém?